Você já teve a sensação de que trabalhou demais, fez muita coisa, mas chegou ao final do ano e você não conseguiu ver o resultado de todo o esforço? Ou que entrou projetos, entrou clientes e no final das contas você não viu o lucro, a cor desse dinheiro? Se você se identificou com alguma dessas coisas, fica nesse vídeo porque hoje eu vou te falar 3 indicadores para você analisar aí dentro do seu escritório para não se sentir mais perdido, que são tempo, custo e satisfação do cliente. Muito arquiteto acha que não nasceu aí para trabalhar com números, e quando a gente fala de números é um grande medo nesse nosso setor. A gente vê diversos arquitetos que realmente não entendem a questão de lucro, precificação, satisfação do cliente, comercial, vendas, e não consegue analisar e fazer métricas de absolutamente nada. Apenas vai no fluxo, porque os números, o financeiro, uma gestão financeira assusta. E a maioria dos escritórios que tem isso um pouco mais alinhado é porque muitas vezes terceirizam esse tipo de serviço. Eu falo, se a gente não entende os números da nossa empresa, se a gente não entende o que está entrando, o que está saindo e o que está sobrando, a nossa empresa não vai para frente. A gente precisa começar a identificar o nosso escritório de arquitetura como uma empresa, porque ela é, e medir resultados, medir análises, trazer métricas para dentro da nossa realidade, é para a gente entender o que está dando certo e o que não está dando certo dentro da nossa empresa. E para uma empresa ser saudável financeiramente, todas essas informações elas precisam estar alinhadas e claras, e muito claras, na verdade. Então, o primeiro indicador que eu trouxe aqui é a nossa análise do nosso tempo. Onde estamos gastando o tempo do nosso trabalho em cima de tudo que a gente faz? Eu sei que pode parecer um pouco chato, e é mesmo, porque até nós que trabalhamos fielmente com isso, às vezes a gente esquece, ou não anota, ou acaba a semana, a gente não viu onde foi parar esse tempo que a gente trabalhou. E acontece demais, a gente vê muitos arquitetos também comentando e falando que fez 1 milhão de coisas no dia, mas chega ao final do dia parece que não fez nada. Então, o primeiro passo é a gente entender para onde está indo esse tempo. Depois, identificar quais atividades que a gente está mais fazendo dentro do escritório. Desde montar uma proposta de orçamento, o tempo que eu demando para responder tanto fornecedor ou cliente, para produzir um projeto, para ficar no operacional, para responder os colaboradores, para tirar algumas dúvidas, o tempo que eu fico na rua, em obra, em lojas. Nós gostamos muito de utilizar aqui dentro da DOP, do nosso escritório, o Clockify. Ele é um aplicativo como se fosse um cronômetro de tempo, e ali dentro a gente consegue cronometrar tempo, colocar manualmente as horas, os tempos em cima de cada atividade e tirar relatórios. Então isso é bem legal, porque o próprio aplicativo ele faz esses relatórios já automaticamente. Então mensalmente a gente gosta de tirar esses relatórios para identificar onde foi o nosso tempo, porque eu entendo que às vezes ficar marcando isso ou num papel, numa tabela, pode ser um pouco mais exaustivo. E ele também tem aplicativo no celular. Então esse é o primeiro passo, identificar para onde está indo o nosso tempo e o quanto tempo a gente está demandando em cima de cada atividade. O segundo indicador é o nosso custo real. É separar lucro de faturamento e saídas. Então, a gente precisa ter todos esses números dentro da nossa empresa. A gente precisa entender que fechamos um projeto de 10 mil reais, esses 10 mil reais não vão ser de lucro. Esses 10 mil reais vai ser o faturamento. Se fechou mais de um projeto, qual foi o teu faturamento do mês? Beleza, foi esse, faturamento bruto. Mas o que efetivamente entrou no caixa? Como que está o seu fluxo de caixa? Porque muitas vezes o cliente vai parcelar esse projeto, então o valor vendido não é o valor que está em caixa. Outro indicador que a gente precisa analisar é as saídas. Então, entrou X reais, saiu Y. Sobrou quanto? O que sobrou no nosso fluxo de caixa, que é o nosso lucro. Então, a gente precisa ter esses números para identificar como que está a nossa margem de lucro dentro da nossa empresa e ver se isso está batendo, se está saudável, se a gente vai precisar aumentar, se o nosso mês deu positivo, se o nosso mês deu negativo. Então, a gente precisa ter esses indicadores. E para a gente ter esses indicadores, a gente precisa anotar essas informações em algum lugar. Tanto parcelas de projeto, parcelas de visita de obra ou qualquer dinheiro que entre dentro da sua empresa, você precisa anotar. E qualquer dinheiro que saia da sua empresa, você também precisa anotar. Porque o que mais a gente vê aí é arquiteto que sabe o que entrou,
porque anota em algum lugar, mas não sabe o que saiu. Porque às vezes nem as contas de pessoa física e CNPJ eles separam. Então não anotou gasolina, não anotou salário, não anotou o presente do cliente de final de ano. Então você precisa entender que você precisa anotar todos os seus custos, todas as suas saídas do seu escritório, para ter esses dados e ter essas métricas para realmente conseguir fazer essas análises. E o terceiro indicador é a satisfação do cliente. E a gente tem inúmeras possibilidades para conseguir identificar como que foi aí a experiência do cliente dentro do nosso escritório. Tem muitos escritórios que gostam de enviar um formulário na finalização e entrega do projeto, para o cliente dar uma nota de 0 a 10, sistemas de avaliações de NPS, ou até mesmo você fazer uma autoanálise e identificar, teve muitos ruídos, o cliente te chamou muitas vezes, não estava entendendo os processos, reclamou de projeto atrasado, entender como que foi todo esse processo, porque às vezes a gente já consegue entender com as próprias palavras do cliente, com as próprias conversas de WhatsApp, se foi positivo ou negativo para esse cliente. Então a gente precisa identificar esses ruídos, identificar também os feedbacks positivos para a gente continuar e ao mesmo tempo fazer essa autoanálise para melhorar todos os pontos dentro do nosso escritório. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas depois de fazer todas essas análises, como que a gente vai colocar isso no papel? Como que a gente vai conseguir ajustar isso dentro do nosso escritório? Então é simples. A gente analisa todos esses resultados, coloca realmente numa tabela, num papel, anota essas informações. A gente precisa ter isso de forma visual. E em cima dessas informações que a gente vai começar a identificar os problemas dentro do nosso escritório. Então faz isso que você vai entender que o seu planejamento vai ser mais eficaz, você não vai tirar suas metas para o próximo ano da sua cabeça, você vai analisar como foi esse ano para planejar o próximo e a gente precisa ter esses indicadores para fazer a nossa empresa crescer e alavancar o nosso escritório. Deu de amadorismo, porque quem não estiver preparado para o ano de 2026 vai ter reforma tributária, vai ter eleições, Copa do Mundo e 1 milhão de feriados, você não vai estar preparado. Então, já planeja esse ano, já se organiza tanto financeiramente quanto estrutura de escritório para você não levar um baque em 2026. Se você gostou desse vídeo e gosta de acompanhar sobre conteúdos de arquitetura, gestão, planejamento, continue nos acompanhando por aqui.